Olá, eu sou o professor Gilbervan Caldas e venho aqui hoje para tratar com vocês um assunto dos mais importantes no direito tributário, que é sobre obrigação tributária, sobre os elementos da hipótese de incidência. E nós vamos começar tratando desses conceitos básicos, apresentando a vocês as regras disciplinadas pelo CTN, à luz da Constituição Federal, para ajudarmos a compreender conceitos, elementos, características dessa relação jurídica tributária. A partir disso, nós vamos apresentar esse tema e vocês terão a oportunidade de, assim que tiver interesse, através do nosso link direto lá no direct via Instagram, professor Gilbervan Caldas, tirar as dúvidas, fazer as perguntas, os questionamentos que vocês assim julgarem necessário. Então, vamos iniciar, vou compartilhar com vocês um material que eu elaborei aqui para nos ajudar na compreensão desse conteúdo. Então, veja, o que nós estamos falando é sobre obrigação tributária, um assunto normalmente tratado na graduação, na disciplina de Direito Tributário 1, e que o objetivo e o foco é exatamente as turmas de graduação, e esse é o objetivo, o público-alvo dessa disciplina. Então, o que é que nós temos? Nós temos que, na obrigação tributária, a relação jurídica tributária estabelecida entre, entre o fisco, o estado fiscal e o contribuinte é uma relação de direito obrigacional. O que significa dizer? Não é que é uma relação regulamentada, regida pelos direitos às obrigações de direito civil, até porque não é uma relação civil, é uma relação de direito público. Mas a natureza é obrigacional, porque é imposta uma obrigação, e nós temos obrigados e titulares de direitos nessa relação fisco-contribuinte. A diferença é que na relação privada, nós temos uma voluntariedade, via de regra, na medida em que os sujeitos contratantes, na celebração de negócio jurídico, assim podem estabelecer ou não, no negócio jurídico, celebrar ou não esse negócio jurídico e se obrigar ou não nessas relações via de regra. Mas na relação jurídico-tributária, a relação estabelecida entre o fisco e o contribuinte, ela é uma relação impositiva, que é inclusive o que o professor Ives Gander chama de teoria da imposição tributária, né? A norma tributária, ela nos impõe obrigações. Então, não há um elemento da voluntariedade. Nós não cumprimos uma obrigação tributária porque queremos. Nós cumprimos porque somos assim obrigados. E aí tem essa impositividade da norma. Então, essa impositividade da norma não afasta de todo a natureza obrigacional dessa relação jurídica estabelecida entre fisco, Estado fiscal, agente arrecadador, e o cidadão enquanto contribuinte da sociedade e da manutenção do Estado. E aqui vale fazer um parêntese para relembrar um elemento básico, a finalidade do tributo. O tributo ele existe, de fato, para prover os estados dos recursos financeiros necessários para que o Estado venha cumprir a sua função. E a função do Estado é devolver serviços à sociedade para a manutenção da sociedade. Então, essa é a natureza dessa relação, a natureza de contributividade. E cabendo ao Estado a gestão desses recursos para, em momentos como um momento que nós estamos vivenciando, de uma pandemia, o Estado possa, com esses recursos, gerir bem para suprir aqueles que tenham necessidades financeiras, que tenham necessidades de intervenção direta do Estado. Mas não só nesses momentos, mas em todos os momentos da relação social. Foi estabelecido o Estado com essa finalidade. Mas aí, para isso, é imposta essa condição. O professor Hugo de Brito Machado, ele traz uma conceituação do que se chama de fato gerador, ou como o professor Dino Jará chama de fato imponível. Ele expressa que ocorrido fato gerador, ocorrido fato, denominado de fato gerador, ou fato imponível, nasce a relação tributária, que corresponde o dever de alguém, sujeito passivo da obrigação tributária, e o direito do Estado,
sujeito ativo da relação tributária. Então, veja, a partir da ocorrência de um fato que está disciplinado numa norma, em razão do princípio da legalidade, que estabelece o que nós vamos ver aqui, que é chamado de hipótese de incidência, a partir desse estabelecimento, a norma, a instituição por lei de determinado tributo, ou seja, a descrição de um fato hipotético em abstrato, de algo que, uma vez se concretizando, tornando-se fato, deixando de ser hipótese, faz surgir uma obrigação, faz nascer uma obrigação tributária. Então, essa obrigação tributária corresponde a um dever de alguém, que no caso é o sujeito passivo. Nós vamos ver adiante que o sujeito passivo pode ser tanto o contribuinte, que é aquele que pratica esse fato, ou um terceiro, que pode ser chamado a cumprir essa obrigação, que vai ser chamado de responsável tributário, e o direito do Estado, como sujeito ativo da obrigação, que é titular desse crédito, a ser adimplido pelo sujeito ativo. Então, a partir dessa explicação, dessa conceituação do professor Hugo de Brito, nós temos o que nós poderíamos apresentar como uma sequência desencadeada. Então, primeiro, estabelece o que se chama de hipótese de incidência. Essa hipótese de incidência, ela está disciplinada na lei, estabelecida na lei formalmente, e aí a gente, quando fala em lei, lembra que nós remetemos ao princípio da legalidade, está lá na Constituição, no artigo 150, dentre os limites ao poder de tributar, que não pode haver cobrança de tributo, senão decorrente de lei. Isso nos remete àquele princípio da legalidade, está lá no artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o princípio da legalidade tributária, ou da estrita legalidade tributária, ela exige que essa hipótese de incidência do tributo esteja estabelecida em lei, que no caso teria que ser uma lei ordinária ou uma lei complementar para determinados casos que há reserva de lei complementar. Em paralelo a isso, convém ressaltar que a Constituição, no artigo 62, também autoriza a possibilidade de utilização de medida provisória, já que ela tem força de lei, com a finalidade de instituição de tributo, seguindo alguns requisitos essenciais que nós oportunamente vamos tratar sobre isso, mas também há a possibilidade, como pontapé inicial do processo legislativo, utilizar-se da medida provisória. Então, seguindo, esse desencadear de fato nos traz que essa hipótese de incidência estabelecida na lei é apenas no mundo em abstrato. Uma vez que aquilo que está descrito na norma acontece no mundo real, ou seja, um fato, esse fato, ou seja, a concretização do que antes era apenas uma hipótese, ele vai ser gerador de uma obrigação. E a obrigação, neste caso, é uma obrigação tributária, uma obrigação de pagar tributo. Então, nós temos um desencadear de circunstâncias e elementos que trazem até o surgimento da obrigação tributária. Primeiro, necessária a hipótese de incidência, estabelecida na lei. No segundo momento, o fato descrito na hipótese tem que ocorrer, ou seja, é um fato, é um acontecimento, e aí nós temos que verificar o que se chama de subsunção fato à norma. O fato ocorrido, ele é exatamente o que é descrito na norma. Uma vez estando caracterizada essa subsunção fato à norma, nós temos o que se chama de obrigação tributária. E aí nós podemos apontar a partir disso uma linha do tempo, ou uma timeline, como nós poderíamos assim chamar. Hipótese de incidência conduz a um fato gerador, que essa sequência faz nascer a obrigação tributária. Sem fato gerador, não há obrigação tributária. Sem hipótese de incidência, não existe nem o fato gerador. Por consequência, não existe a obrigação tributária. Então, essa timeline, essa linha do tempo é necessária e não pode haver um quebrar dessa sequência. Se o fato acontecer antes da hipótese, então por que não existia o tributo? A obrigação não tem como surgir antes do fato. A obrigação tributária não tem como existir antes da hipótese. Por isso que nós colocamos isso como uma timeline de fato, como uma linha do tempo. Hipótese, incidência, fato gerador e obrigação tributária. Então, há necessidade de seguir essa sequência lógica para o surgimento da obrigação. E aí, o que é que a legislação nos traz? A obrigação tributária ela não se resume tão simplesmente à obrigação de pagar tributo.
O CTN ele denomina de obrigação principal e obrigação acessória, ou melhor, ele subdivide entre essas duas espécies de obrigação. Então veja, se nós estamos falando de uma obrigação tributária, qual é o principal? O que é o principal? Que não o pagamento de tributo. É uma obrigação de dar um valor determinado, que é o tributo em si. E aí nós temos as chamadas obrigações acessórias, que são outras obrigações que estarão estabelecidas com uma finalidade de garantir o cumprimento dessa obrigação principal. Então, a obrigação ela vai estar disciplinada lá no artigo, ou conceituada no artigo 113, no parágrafo 1º do CTN, em que assim está estabelecido: a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador, lembre da linha do tempo, hipótese incidência, fato gerador, obrigação tributária. Surge com a obrigação tributária, surge com a ocorrência do fato gerador e vai ter por objeto. Qual é o objeto dessa obrigação tributária principal? O objeto dessa obrigação tributária principal vai ser o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária. Vamos voltar daqui a pouco nesse detalhe da penalidade pecuniária. Mas o objeto da obrigação tributária principal é o pagamento de tributo. E extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, uma vez que o crédito ele é satisfeito, a obrigação também vai ser extinta. E aí isso nos remete a um outro elemento dessa sequência, dessa timeline, chamado crédito tributário, que será objeto de aulas futuras. Então, essa é a disposição do CTN para o que se chama de obrigação tributária principal. E o que seria a obrigação tributária acessória? A obrigação tributária acessória, ela vai estar aqui disciplinada no artigo 113, ou melhor, conceituada no artigo 113, no seu parágrafo 2º, ele diz que a obrigação acessória decorre da legislação tributária. Aqui nós já fazemos um pequeno parênteses. Lembre que nós falamos que a obrigação tributária, que é o pagamento do tributo, em razão do princípio da legalidade, tem que ser necessariamente decorrente de lei. Então, a lei que estabelece a hipótese de incidência. Então, a obrigação principal, que tem por objeto o pagamento de tributo, ele necessariamente decorre de lei. Mesmo que não esteja aqui conceituado no artigo 113, no parágrafo 1º, mas isso é decorrência de um princípio constitucional, a necessário estabelecimento de lei para a hipótese de incidência. Já a obrigação acessória, ela decorre da legislação, e aí quando traz a legislação, traz lei em sentido amplo. Então, existem obrigações acessórias que podem estar estabelecidas na lei, estabelecidos em decretos, regulamentos, lei em sentido amplo, resoluções, portarias, enfim. Então, as obrigações acessórias, elas decorrem da legislação, e o próprio CTN vai trazer essa diferenciação do que é lei e do que é legislação, inclusive falando de normas complementares das leis, dos tratados, decretos, enfim. E aí a obrigação tributária acessória, ela tem por objeto, vejam bem, o objeto da obrigação tributária acessória são prestações positivas ou negativas, nela prevista no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributo. Isso é conceituação do Código Tributário Nacional. Então, o Código Tributário Nacional, como foi recepcionado pela Constituição com natureza de lei complementar, que é a lei complementar que o artigo 146 da Constituição fala, uma reserva de lei complementar para dirimir conflitos de competência, conceituação sobre hipótese de incidência, fato gerador, sujeito passivo, sujeito ativo. Então, tudo isso vem regulamentado em linhas gerais, em caráter geral, no Código Tributário Nacional. E para alguns tributos específicos, nós teremos as suas leis complementares específicas, como tem a Lei Complementar 116, que regulamenta o ISS, a Lei Complementar 87, que regulamenta o ICMS, e assim por diante. Mas o CTN ele vem com essa norma de caráter geral, natureza de norma complementar, de lei complementar. E aí ele traz essa definição. Então, essa norma complementar, ela diz, então nós temos aqui a obrigação tributária principal é uma obrigação de dar, pagamento do tributo. E a obrigação tributária acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer. Voltando lá para a disposição.
prestações positivas ou negativas. Obrigação de fazer ou de não fazer. Então, as obrigações de acessórias, ela pode estabelecer uma obrigação de fazer alguma coisa ou de se abster de praticar algum fato, tá? De praticar algum ato. Então, veja, um exemplo de uma obrigação acessória de fazer. Todo sujeito, todo contribuinte que pratica um fato gerador no tributo está vinculado a alguma obrigação. Então, se você obtém uma renda, você tem por obrigação, de regra, até o final de abril do ano subsequente, a fazer a declaração de ajuste anual, em que você vai apresentar à Receita Federal a totalidade de sua renda ao longo do ano anterior, vai apresentar as deduções que são possíveis e vai, a partir daí, calcular o montante do tributo que ainda seja devido ou o montante que tenha a restituir. Da mesma forma, um comerciante que vende uma mercadoria, ele tem por obrigação emitir uma nota fiscal. Então, essa é uma obrigação de fazer. Quando você vai ao comércio e adquire um alimento, uma roupa, um medicamento, o comerciante tem por obrigação emitir a nota fiscal do tributo, da mercadoria, da venda da mercadoria, que aí vai espelhar a circulação de mercadoria. Tá? Se você contrata a prestação de serviço da mesma forma, há obrigatoriedade de que seja emitida também uma nota fiscal pela prestação de serviço. Ou seja, você está matriculado numa faculdade, existe uma prestação de serviço de ensino superior. Então, essa prestação de serviço pressupõe que mensalmente, quando você paga a sua mensalidade, ou mesmo que não pague a mensalidade, mas se o serviço estiver prestado regularmente, estiver sendo prestado, a instituição de ensino superior particular ou de ensino médio, que seja, ela, ao prestar o serviço, ela tem que emitir a nota fiscal. E observem bem, isso chama a atenção para um detalhe. Nós estamos falando que existe um regime de tributação, que é um regime de competência. Então, independentemente de estar havendo o pagamento ou não pela prestação de serviço, se houve a prestação de serviço, há necessidade de emissão da nota fiscal. Em algumas situações, existe a possibilidade de ser tratado no que se chama de regime de caixa. Então, as empresas que são optantes pelo Simples, por exemplo, elas têm a possibilidade de recolher o seu tributo na medida que recebe pela prestação de serviço. Então, optando pelo Simples, uma instituição de ensino que opta pelo Simples no regime de caixa, ela só vai pagar o ISS dentro do Simples, ou melhor dizendo, até todos os impostos do Simples, quando for feito o pagamento daquela mensalidade. Então, não precisa mensalmente fazer o pagamento, mas de toda forma tem que emitir a nota fiscal, porque o serviço foi prestado. O recolhimento do tributo é que vai ser diferido para o momento em que haja o efetivo pagamento pela prestação de serviço. Ah, professor, mas quer dizer então que eu vou ter que pagar o tributo mesmo não tendo recebido pelo serviço prestado? Sim. Então, a regra pelo regime de competência pressupõe que, uma vez prestado o serviço, o imposto é devido. E isso na prestação de serviço. O que não ocorre, via de regra, com a circulação de mercadoria. Então, na medida que você circula a mercadoria, é que vai haver o pagamento do tributo, que você promove a circulação. Na prestação de serviço, não. Houve a prestação de serviço, tem que ser emitida a nota fiscal correspondente, a obrigação de fazer, e, consequentemente, no mês subsequente, via de regra, até o dia 10 do mês subsequente, tem que ser feito o recolhimento de tributo. Salvo exceção dos optantes pelo Simples Nacional, que vão fazer esse recolhimento no dia 20 do mês subsequente. Então, o que seria uma obrigação de não fazer? Seria uma obrigação de se abster de alguma coisa, uma prestação negativa, como diz aqui o parágrafo 2º do artigo 113 do CTN. Então, prestações positivas, obrigação de fazer, e prestações negativas, obrigação de não fazer. Um exemplo sobre uma obrigação não fazer. Direito de vizinhança tem muitas regras que pressupõem obrigações de não fazer. Você não pode edificar em determinado limite da sua área destinada do seu terreno. Os condomínios têm muitas dessas regras. Você não pode fazer uma queda d'água que vá cair, jogar água no seu vizinho. Está lá no direito civil. Então, são obrigações de se abster. O próprio respeitar a lei do silêncio, aquele momento em que tem que se resguardar o limite de volume em determinados locais, determinados
circunstâncias. Então, são exemplos de obrigação na relação direito civil, de obrigação de não fazer. Agora, em matéria tributária, o que é que nós temos? Em matéria tributária, nós temos uma obrigação não fazer, por exemplo, no ICMS. A legislação do ICMS dos estados estabelece que o contribuinte não pode manter mercadoria que está posta para ser disponibilizado para venda em estabelecimento que não tenha inscrição estadual. Então, isso é uma obrigação de se abster. Então, eu só posso manter estoque, mercadoria em local com inscrição estadual. Isso é um exemplo clássico de uma obrigação não fazendo essa relação do ICMS. Tá? Então, são exemplos que nós temos estabelecidos na legislação dessa natureza de obrigação. Qual é a finalidade dessa obrigação acessória? Verificar o cumprimento da obrigação principal. Então, se eu emito uma nota fiscal, então o fisco já vai saber que foi prestado um serviço e, em razão disso, deverá ser recolhido no tributo. Se eu mantenho uma inscrição, tenho por obrigação manter, é para garantir que aquela mercadoria, que aquilo que está ali depositado é mercadoria e que, se houver circulação, deverá, via de regra, haver o recolhimento do tributo. Você pode perguntar, professor, mas tudo bem, mas digamos que o sujeito seja imune ou tenha uma isenção. Excelente. Se o sujeito é imune, se ele não tem isenção, o que isso acontece? A imunidade pressupõe que nem hipótese de incidência existe para ele. Então, se não existe hipótese de incidência, o fato praticado por ele não vai ser gerador da obrigação de pagar tributo. Então, ele não vai ter uma obrigação de dar. Porém, mesmo não tendo uma obrigação principal, ele vai subsistir uma obrigação acessória, que serão as obrigações de fazer ou não fazer. Exemplo, existem instituições de ensino que são filantrópicas, sem fins lucrativos, assistência social, que tem imunidade. Então, elas não terão obrigação principal de pagar tributo. Perfeito. Mas, mesmo assim, deverão emitir nota fiscal, deverão prestar as declarações que são obrigações acessórias. Para quê? Para que o fisco possa acompanhar e verificar se ela completa, está presente todos os requisitos necessários para que aquela dispensa da obrigação principal subsista. Porque em dado momento, e quando nós estamos falando de instituições sem fins lucrativos, existe um elemento subjetivo na finalidade não lucrativa, que é verificar se não há, por exemplo, uma distribuição de lucro. E aí, nas declarações, nos documentos, na contabilidade, que são obrigações de fazer, é que será verificado se, de fato, ele está cumprindo o requisito para ter direito à dispensa dessa obrigação principal. Perfeito? Então, nesse caso, isso foge daquela regra do direito civil que o acessório segue o principal. Em direito tributário, não temos isso. Então, mesmo não existindo a obrigação principal, a obrigação acessória subsiste, a não ser que a legislação dispense aquele sujeito também no cumprimento da obrigação acessória. Se a legislação não desobrigar, ele deverá cumprir. Tudo bem. E se ele não cumprir? Qual será a consequência? Como nós sabemos, a norma tributária, como uma norma de imposição tributária, ela necessita de uma norma garantidora, que nós poderíamos chamar de uma norma sancionatória garantidora daquela ação, ou para prevenir uma omissão. E, via de regra, são estabelecidas penalidades, das mais diversas. A principal penalidade é uma multa, que é uma penalidade de natureza pecuniária. Então, o descumprimento de uma obrigação acessória, seja de fazer ou não fazer, vai ter como consequência a aplicação de uma penalidade. E o que é que o CTN vai dizer a respeito disso? O CTN vai nos dizer, lá no parágrafo 3º do 113, que o não cumprimento da obrigação acessória, sujeito ou obrigado a penalidades, que, se pecuniárias, serão convertidas em obrigação principal. Então, veja, a obrigação de fazer era uma obrigação acessória. Mas, se ela não for cumprida, provavelmente, em sua maioria dos casos,
estabelece uma penalidade de natureza pecuniária pelo descumprimento dessa obrigação acessória. E aí essa penalidade, penalidade pecuniária, o CTN diz que ele se converte-se em principal. Em outras palavras, essa expressão aqui foi algo que eu parafraseei, mas a expressão do CTN diz que a obrigação acessória converte-se em principal em relação à penalidade pecuniária. Não é que a acessória deixa de ser acessória e passa a ser principal, mas a multa resultante do descumprimento dela é que torna ela como obrigação principal, tá? Então, isso são conceituações do CTN para nós compreendermos melhor como é que essa disposição dessa obrigação. Então, relembrando, nós temos a obrigação principal, a obrigação de dar, e obrigações acessórias estabelecidas na legislação, a obrigação de fazer e de não fazer. A obrigação de dar pressupõe necessariamente a existência de lei em sentido estrito, e as obrigações acessórias podem ser estabelecidas pela legislação, lei em sentido amplo, decretos, regulamentos, ou em lei em sentido estrito necessariamente. E nisso nos remete ao que o professor Geraldo Ataliba bem conceituou, e um clássico sobre o seu livro sobre hipótese de incidência, em que ele vai explicar os aspectos da hipótese de incidência, e qualquer doutrinador você vai poder, de tributário, você vai poder encontrar essa conceituação. E aí aqui nós trazemos quais são esses aspectos para num próximo encontro nós possamos tratar individualmente com mais detalhe desses aspectos da hipótese de incidência. Quais são eles? Nós temos o aspecto abstrato. Qual é o aspecto abstrato? É aquilo que nos remete àquela linha do tempo, aquela timeline que nós falamos há pouco. Então, a hipótese de incidência é o aspecto abstrato da norma em sentido abstrato, estabelecendo um fato em sentido abstrato. Tá? É a hipótese. O aspecto material dessa hipótese de incidência, então, a partir daqui, de fato, nós temos os aspectos da hipótese de incidência, que diz que o fato ocorrido gera a obrigação de pagar tributo. Então, quando nós pensamos no fato gerador, estamos tratando do aspecto material dessa hipótese de incidência. Então, quando nós estabelecemos que ocorreu o fato, se o fato ocorreu, então nós teremos como consequência dessa hipótese de incidência a descrição da hipótese, fato gerador aconteceu, surge a obrigação tributária. Para quem? Para os sujeitos. Quem são os sujeitos à obrigação? Isso é o que fala do aspecto pessoal da hipótese de incidência. De acordo com o princípio da legalidade, a lei que estabelece a hipótese de incidência ela tem que descrever todos os elementos necessários para o cumprimento dessa obrigação para o pagamento do tributo. E um dos elementos é a identificação do sujeito. Quem são os sujeitos da obrigação? Quem é o sujeito ativo da obrigação tributária, ou seja, quem tem direito sobre esse tributo. Então vai dizer, esse é um tributo estadual, é um tributo federal, um tributo municipal, é um tributo federal, mas vai ser recolhido por alguém que a ele foi delegada a capacidade tributária. Enfim, a lei vai assim tratar. E vai ter que estabelecer também quem são os sujeitos passivos. Quem é o contribuinte dessa obrigação tributária, dessa hipótese de incidência? Ou, mesmo existindo um contribuinte, quem vai ser o responsável pelo recolhimento? É o chamado responsável tributário, que nós vamos falar num próximo encontro a respeito disso. Outro aspecto da hipótese de incidência é o aspecto da espacial, ou territorial, como queiram. Então, de regra, a lei de determinado ente, ele aplica-se dentro do seu território, a não ser que convênio celebrado entre entes, entre União e Estados entre si, entre municípios, traga uma extraterritorialidade. E o CTN vai falar a respeito disso. Mas, de regra, nós temos a territorialidade, que vai falar da competência de cobrança desse tributo. E o aspecto temporal, que vai falar do tempo, momento tempo, fala-se aqui em vigência e aplicação da norma. Quando essa norma entra em vigor? Quando, a partir de quando essa hipótese de incidência passa a vigorar, passa a ser aplicada? E isso vai nos remeter também a um outro princípio constitucional tributário, que é um princípio da anterioridade, e seu co-irmão chamado princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena. Traz o aspecto temporal. E, por assim dizer, num detalhamento da norma, teremos até em que momento o tributo deverá ser pago.
Então, a lei vai estabelecer, olha, sobre o ICMS, a mercadoria que é vendida ao longo do mês de março até o dia 10 do mês de abril deverá ser recolhido, ou ISS, enfim. E um aspecto quantitativo. Ora, eu sei que existe a hipótese, o fato aconteceu, eu sei a quem devo pagar, sei quem deve pagar, está dentro do universo de abrangência de competência. Eu sei até quando, a partir de quando devo pagar. Agora, quanto eu devo pagar? E aí esse quanto é exatamente o aspecto quantitativo necessário para toda norma tributária, que vai ser normalmente utilizando uma base de cálculo e uma alíquota para o cálculo desse tributo. Por exemplo, a maioria dos municípios eles estabelecem que, sobre a prestação de determinado serviço, pague-se 5% do ISS. Então, qual é a base de cálculo? O valor do serviço prestado. Sobre o valor do serviço prestado, temos uma base de cálculo que vai ser calculado os 5% do imposto sobre serviço. A partir daí, o próprio contribuinte faz esse cálculo e faz o recolhimento desse tributo. Então, esse é o que temos como aspectos da hipótese de incidência que são apresentados necessariamente na lei que estabelece, que cria o tributo. Se faltar qualquer desses elementos na lei instituidora do tributo, não é possível a cobrança do mesmo. Então, veja que é um direcionamento para o legislador para que ele possa, assim, estabelecer todos os elementos necessários para o pagamento do tributo, o cálculo do tributo, o cumprimento dessa obrigação. Porque a obrigação existe, perfeito, mas como é que ela vai ser cumprida? Então, esses detalhes, esses elementos estarão na sua hipótese de incidência em todos esses seus elementos, ok? Espero que todos tenham compreendido, que tenham ajudado a vocês a entender um pouco mais desses detalhes sobre a obrigação tributária e me colocar à disposição para o que você bem tiver de dúvida, para assim possa fazer os seus questionamentos. Estou à disposição e pode ser feito via direct. Vá lá no nosso Instagram e faça a sua pergunta através do @prof. Jubevan Caldas, tá? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.